A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Terça-feira, 11 de setembro de 2001. Boa noite. O governo brasileiro repudia os ataques terroristas cometidos hoje contra os Estados Unidos. O presidente Fernando Henrique está preocupado com as consequências mundiais dos ataques. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Atentado terrorista aos Estados Unidos é o destaque de hoje da Voz do Brasil. Presidente Fernando Henrique Cardoso convoca o Conselho Nacional de Defesa Nacional. Ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, diz que o atentado aos Estados Unidos vai mudar as relações diplomáticas mundiais. A Embaixada do Brasil nos Estados Unidos está alerta para prestar toda a ajuda aos brasileiros que residem nas cidades americanas atingidas pelo atentado. O mundo assistiu estarrecido aos atentados terroristas ocorridos hoje de manhã nos Estados Unidos. As torres do World Trade Center, um dos principais cartões postais de Nova York, foram explodidas. Em Washington, parte do Pentágono, o Departamento de Defesa norte-americano, também desabou após uma explosão. Na tarde de hoje, o presidente Fernando Henrique Cardoso fez pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para manifestar a posição do governo brasileiro diante da tragédia que atingiu os Estados Unidos. Eu quero me dirigir à nação, ao povo brasileiro, porque, antes de mais nada, eu quero reiterar a expressão de horror e da condenação do governo e do povo diante dos ataques terroristas que foram perpetrados na manhã de hoje contra alvos dos Estados Unidos. Hoje mesmo pela manhã, eu enviei uma mensagem ao presidente Bush, manifestando a nossa solidariedade e o repúdio de todos nós ao terrorismo. Pretendo falar ainda hoje pelo telefone com o presidente Bush. Nos poremos em contato para que eu possa expressar a nossa indignação diante desses atentados e reiterar que o Brasil considera inaceitável todo e qualquer ato terrorista. Até porque a nossa Constituição é taxativa ao repudiar o terrorismo e ao considerá-lo um crime hediondo. Fernando Henrique também manifestou sua preocupação com os brasileiros que se encontram nos Estados Unidos. Nós temos muita preocupação para com os brasileiros que encontram nos Estados Unidos, seja os que moram lá, seja os que estão de passagem. E já determinamos, através da nossa rede consular e diplomática, que toda assistência seja prestada aos nossos compatriotas, assim como, por exemplo, em Nova York já existe no consulado um conjunto de telefones à disposição dos brasileiros para que eles possam acalmar suas famílias e mostrar que nada lhes aconteceu. E nós estaremos sempre atentos, porque esse é um dever do governo do Brasil, de prestar também essa solidariedade aos brasileiros. O presidente disse ainda que, nesse momento, o governo está atento para possíveis consequências econômicas que poderão afetar o país. É provável que, diante da virulência dos atos praticados, haja consequências em todo o mundo, principalmente econômicas. E o Brasil é parte do sistema mundial e pode vir a ser, direto ou indiretamente, afetado por essas turbulências e pelas dificuldades que eventualmente venham a surgir na área econômica. Estaremos, naturalmente, sempre atentos, não só no que diz respeito à defesa dos nossos interesses, como que diz respeito também à reiteração da nossa tradição diplomática de um país que ama a paz e que tem, não só na sua Constituição, mas no comportamento do seu povo, a firme determinação de criar condições para que sejam superadas dificuldades e conflitos. Ainda esta manhã, o governo determinou, através do Banco Central, uma intervenção para acalmar a situação financeira, posto que não há nenhuma razão para uma preocupação maior neste momento. O presidente encerrou seu discurso reiterando o repúdio ao terrorismo. Como parte do continente, como um povo democrático, que é o brasileiro, e como líder desse país, reiterar
que nós repudiamos vivamente o terrorismo e consideramos que o que aconteceu hoje, que foi visto por milhões e milhões de pessoas, mostra os desatinos da violência. E o Brasil continuará, reitero, empenhado na busca de fórmulas de convivência universal que ponham um fim a essa marcha de insensatez. E acabou há pouco no Palácio do Planalto a reunião do Conselho de Defesa Nacional. O repórter Lorival Macedo acompanhou e tem os detalhes. Lorival, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Sula. Lorival, o Conselho de Defesa Nacional só pode ser convocado pelo presidente da República. Quais foram os assuntos tratados nessa reunião? Olha, Ayrton, realmente, só o presidente é que pode convocar o Conselho em ocasiões especiais e de crise interna ou externa. E o presidente Fernando Henrique, com os ministros de Estado, fizeram um relato das informações que receberam acerca dos atentados nos Estados Unidos e das ações preventivas determinadas aqui pelo presidente, como, por exemplo, a proteção de cidadãos estrangeiros possíveis de alvos de atentados. Na reunião, os membros do Conselho de Defesa Nacional analisaram todos os cenários possíveis com a identificação dos autores dos atentados ou de algum grupo que venha a assumir a autoria. Quais são as consequências disso para o Brasil, por exemplo? O presidente pediu a todos os presentes que mantenham a normalidade das ações do governo e também do Congresso Nacional. Disse que o governo continuará cumprindo o seu dever com firmeza, como fez hoje, quando o Banco Central interviu no mercado para evitar a especulação com o dólar norte-americano. O presidente até relatou que o Banco Central Europeu é muito mais rígido nessa questão e também interviu para dar mais liquidez ao mercado. Participaram desta reunião aqui no Palácio do Planalto, que terminou há pouco, Ayrton, o vice-presidente da República, Marco Maciel, o ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, também o ministro da Justiça, José Gregori, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Sérgio Amaral, do Planejamento, Marcos Tavares, o secretário-geral da Presidência da República, Aloysio Nunes, o chefe da Casa Civil, ministro Pedro Parente, o ministro da Defesa, Geraldo Quintão, os comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o presidente da Câmara, Aécio Neves, e o segundo vice-presidente do Senado, o senador Antônio Carlos Valadares. Do Palácio do Planalto, Lourival Macedo. E o presidente Fernando Henrique enviou mensagem de solidariedade ao presidente norte-americano George W. Bush. De acordo com a mensagem, os ataques terroristas em Nova York provocaram indignação no Brasil, além de tristeza pela perda de vidas humanas. Em nome do povo brasileiro, Fernando Henrique manifestou sua solidariedade e condenou todas as formas de terrorismo. O Brasil vai continuar apoiando a comunidade internacional no sentido de erradicar práticas inaceitáveis e incompatíveis com uma ordem internacional baseada na justiça, conclui a mensagem. O vice-presidente Marco Maciel também enviou mensagem ao vice dos Estados Unidos, Richard Cheney. Maciel disse que os atos terroristas foram repugnantes, violaram os princípios democráticos e atingiram gravemente os fundamentos de convivência humana. O vice-presidente acredita que os Estados Unidos saberão superar o trauma e encontrar em Deus a provisão da fé para vencer a dor e manter vivos os valores da liberdade e da paz. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Aloysio Nunes Ferreira, disse hoje que espera que os acontecimentos de hoje provoquem uma reação mundial contra o terrorismo e a violência. A reportagem é de Lima Rodrigues. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Aloysio Nunes Ferreira, afirmou que estava consternado com os atentados nos Estados Unidos. O ministro Aloysio Nunes Ferreira disse esperar que o episódio de hoje nos Estados Unidos provoque uma reação no mundo inteiro contra o terrorismo e a violência. Acima de fronteiras ideológicas, acima de interesses nacionais, uma reação das pessoas como seres humanos, né? Para que acabe a violência, a irracionalidade, a loucura e os homens possam viver em paz. E o líder do governo no Congresso, o deputado Arthur Virgílio Neto, disse que o governo brasileiro tem um compromisso muito claro com a solidariedade ao povo americano, com a condenação ao terrorismo e a qualquer manifestação de violência, além do compromisso com a paz mundial. De Brasília, Lima Rodrigues. Condenação total e repúdio indiscutível ao terrorismo como meio de ação política. Esta é a posição do governo brasileiro em relação aos ataques terroristas nos Estados Unidos. A afirmação foi feita hoje pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer. A repórter Elisângela Cordeiro tem mais detalhes.
O ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, afirmou que os ataques terroristas aos Estados Unidos são uma ameaça à paz. Laffer disse também que o episódio é decisivo para a diplomacia mundial e brasileira, porque muda o funcionamento do sistema internacional e a maneira de conduzir a ação diplomática. Celso Laffer afirmou que a posição do governo brasileiro em relação aos ataques aos Estados Unidos é de uma condenação total e repúdio indiscutível ao terrorismo como meio de ação política. Ele afirmou ainda que, em termos financeiros e econômicos, é evidente que afetará mercados, aumentando os riscos em escala internacional. O ministro participou nesta terça-feira na capital paulista de encontro com empresários na Fiesp. De São Paulo, Elisângela Cordeiro. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, disse que nenhum brasileiro foi atingido pelo atentado em Washington. Em Nova York, ele explicou que existem algumas empresas brasileiras instaladas no World Trade Center, mas que até o momento não há informação sobre vítimas. E acrescentou que o consulado está acompanhando os acontecimentos. O consulado está em contato com alguns brasileiros que telefonaram porque estão em hotéis e foram evacuados, mas não há problema quanto à integridade física deles. Rubens Barbosa falou também do contato que está tendo com o governo brasileiro. Olha, eu conversei de manhã cedo com o presidente Fernando Henrique, que estava muito preocupado, chocado também com esses acontecimentos, e eu informei o que estava acontecendo aqui e ele me pediu que eu mantivesse informado e eu acompanhando de perto a integridade dos brasileiros e aqui em Nova York, coisa que nós estamos fazendo. Eu estou mantendo o Itamaraty e a Presidência da República informado dos desdobramentos desses acontecimentos gravíssimos que estão ocorrendo aqui nos Estados Unidos. O embaixador Rubens Barbosa pediu que os brasileiros tenham tranquilidade, porque não há motivo para pânico. A Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília fechou temporariamente as representações em todo o país. A medida de precaução baseada nos acontecimentos inesperados que ocorreram em Nova York. Desde o meio-dia estão fechados os consulados norte-americanos no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. A embaixada informou que as representações serão reabertas assim que a situação permitir. E a Embaixada dos Estados Unidos divulgou nota pedindo aos cidadãos norte-americanos que residem no Brasil que tomem cuidado redobrado com a sua segurança. Em Nova York, o expediente do consulado brasileiro foi apenas interno. O atendimento externo foi suspenso por causa dos atentados. A representação brasileira está atendendo pelo telefone 917-777-7777. E o ministro da Justiça, José Gregório, determinou o reforço da segurança nos aeroportos de todo o país e também nas embaixadas de Israel e Estados Unidos. O lançamento da Agência Nacional de Cinema também foi cancelado. A cerimônia seria presidida pelo presidente Fernando Henrique no Palácio do Planalto às 3 da tarde. O congestionamento das ligações do Brasil para os Estados Unidos, em razão dos atentados terroristas de hoje, levou a Embratel a disponibilizar 24 horas por dia o serviço 0800 para a comunicação com os brasileiros residentes naquele país. Desde as primeiras notícias sobre os atentados, o número de ligações para o exterior, a partir da Embratel, aumentou 10 vezes. Com congestionamento das linhas, apenas 15% do volume de ligações foram completadas. A partir de agora, a comunicação poderá ser feita a partir do número 0800 703 2111. Por esse número, os brasileiros vão poder obter informações sobre parentes e amigos que estão nos Estados Unidos. Repetindo, 0800 703 2111. Em um dia de muito tumulto no mercado, o Banco Central precisou intervir para conter a alta do dólar. Isso por causa dos atentados terroristas nos Estados Unidos. A repórter Olga Bardavil tem as informações. Quando o primeiro avião atingiu uma das torres do World Center em Nova York esta manhã, a Bolsa de Valores de São Paulo estava abrindo o pregão em leve alta. Mas não tinha notícias de Nova York, onde na Bolsa de Valores são negociadas as ADRs, as ações americanas de empresas brasileiras. Sem essa referência, a Bovespa operou à deriva e começou a cair quando veio a confirmação dos atentados. Às 11 horas, o índice Bovespa caía mais de 7% e a direção da Bolsa decidiu suspender as operações 15 minutos depois. A queda já era de quase 8%. No resto do mundo, o nervosismo tomou conta dos mercados.
Todas as bolsas despencaram abaixo dos 6%. Por volta do meio-dia, hora do Brasil, a cotação do dólar já tinha disparado, superando a casa dos R$ 2,65. Na parte da tarde, o Banco Central teve que intervir vendendo o dólar para frear a cotação. Enquanto isso, o Tesouro Nacional suspendia o leilão de títulos públicos e o secretário adjunto, Rubens Sardenberg, disse que não sabe quando os leilões vão ser retomados. O dólar acabou fechando cotado a R$ 2,63 pela taxa média do Banco Central, a Petax. O diretor de Finanças Públicas do BC, Carlos Eduardo de Freitas, disse que estava acompanhando a tragédia ocorrida nos Estados Unidos, mas que ainda é muito cedo para se fazer qualquer prognóstico sobre os reflexos disso na economia mundial. Para ele, o mais sensato no momento é esperar. E essa foi a palavra de ordem ao longo de todo o dia. Amanhã, as bolsas americanas vão continuar fechadas. E como disse hoje um operador, o mercado jamais viveu uma experiência como essa. Por isso, é difícil prever o que vai acontecer amanhã e nos próximos dias. De Brasília, Olga Bardavil. Agora em Brasília são 7h16. No próximo bloco, você vai saber os municípios que recebem amanhã as verbas do INCRA e também as cestas de alimentos da Conab. Nós voltamos em seguida. Comunidade Ativa. Desenvolvimento para todos. Confresa, no Mato Grosso, tem 20 assentamentos do INCRA, onde vivem mais de 6.000 famílias. A maioria não tinha atividade nem renda. A chegada do programa Comunidade Ativa viabilizou, além do incremento na produção de arroz, feijão, milho e cana-de-açúcar, a implantação de uma bacia leiteira, como explica o prefeito Heron Parreira. Através do PRONAF, através dos assentamentos, através do Comunidade Ativa, teve a distribuição de crédito com a compra de materiais e gado, principalmente o gado leiteiro, onde se está criando uma bacia leiteira, que trouxe um aumento da renda, para esses municípios. O Comunidade Ativa também está viabilizando a instalação de agroindústrias de piscicultura, farinha de mandioca e frutas. Comunidade Ativa, um programa da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. No programa Palavra do Presidente de hoje, o presidente Fernando Henrique Cardoso falou sobre ciência. Ele destacou o papel da ciência na agricultura e na saúde. Segundo ele, ciência e tecnologia são ferramentas fundamentais para qualquer país que queira crescer, promover o bem-estar e ser mais justo com a sua população. É graças à ciência e à pesquisa que o país economiza da agricultura. O controle de pragas reduz os prejuízos na lavoura e o agricultor produz alimentos mais saudáveis. É graças à ciência e à pesquisa que o brasileiro tem hoje vida mais longa, porque se alimenta melhor e dispõe de medicamentos e vacinas que previnem e protegem das doenças. A ciência e a tecnologia são ferramentas fundamentais para qualquer país que queira crescer, promover o bem-estar e ser mais justo com sua população. Vivemos num mundo que se transforma rapidamente e o Brasil precisa definir o caminho que vai seguir. O presidente informou que o orçamento para o Ministério da Ciência e Tecnologia foi reforçado e chegou a quase R$1 bilhão. Nos últimos anos, temos aumentado os investimentos em ciência e tecnologia e podemos dizer que alcançamos o progresso relativo. Somos parceiros de países que, como nós, buscam o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida de suas populações. Cientistas brasileiros participam da pesquisa sobre o genoma humano, o nosso código genético que vai ajudar a medicina a cuidar das doenças com mais precisão e mais segurança. Durante esta conferência, teremos o cuidado de mostrar aos empresários que os investimentos que eles têm feito em pesquisa estão melhorando o Brasil. Vamos mostrar também que o nosso governo tem destinado mais recursos para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Depois da criação dos fundos setoriais, o orçamento dobrou, chegou a quase R$1 bilhão, mas ainda precisamos de muito mais. A hora do campo. Você vai saber agora se o seu município recebeu a verba destinada a melhorar a infraestrutura nos assentamentos do INCRA em sua região. O dinheiro deve ser utilizado na construção de habitações rurais, abertura e manutenção de estradas, eletrificação rural, sistemas de abastecimento de água e outros créditos de apoio. Pergunte ao prefeito, acompanhe, faça sugestões e fiscalize a correta aplicação desses recursos. A verba de R$ 670.198 foi encaminhada para os seguintes municípios: em Alagoas, Maragogi, no Espírito Santo, Pinheiros e Santa Teresa, Fernandes Pinheiro, no Paraná, em Rondônia, Vale do Anari e no Tocantins, Araguatins.
E o trabalhador rural com experiência mínima de 5 anos em atividade agrícola e que recebe até 3 salários mínimos pode se inscrever no Programa Nacional de Reforma Agrária nas agências dos Correios. Os documentos exigidos são a identidade e o CPF, mas a carteira de trabalho ou o certificado de reservista também são válidos. Para ter acesso ao programa, o candidato não pode ser funcionário público ou estrangeiro não naturalizado. O formulário é gratuito e deverá ser preenchido na própria agência dos Correios. Você também não paga nada para enviar o formulário. Amanhã, a Conab vai enviar as cestas de alimentos para 23.448 famílias dos seguintes municípios: Amaturá, no Amazonas, Anagé, na Bahia, Apiacá, no Espírito Santo, Nova Esperança do Piriá, no estado do Pará, no Rio de Janeiro, Rio Bonito e Saquarema, em Sergipe e Malhada dos Bois, e ainda 9 municípios de Santa Catarina e 4 de Goiás. A Conab também vai entregar 6.092 cestas dentro do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca para os municípios de Gentil do Ouro e Ibititá, na Bahia, São Bento, na Paraíba, Campo Grande do Piauí, no estado do Piauí, e Tobias Barreto, em Sergipe. É importante que você fiscalize a distribuição das cestas de alimentos. Se perceber alguma irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Até quinta-feira, o IBAMA e a Embrapa vão assinar um convênio para garantir a preservação e o manejo das plantas medicinais brasileiras. A extração de plantas medicinais movimenta cerca de 500 milhões de dólares por ano. A repórter Cristina Guimarães tem os detalhes. Cerca de 85% dos remédios consumidos pela população são provenientes de extratos de plantas medicinais, representando uma movimentação superior a 500 bilhões de dólares por ano, para garantir o uso contínuo das plantas medicinais e também as aromáticas, aquelas utilizadas em cosméticos, perfume e alimentos. O IBAMA e a Embrapa começaram a discutir estratégias para a conservação e o manejo sustentável. Hoje, a exploração de plantas ainda é feita de forma extrativista, sem critério e reposição, o que pode levar à extinção de algumas espécies se não for feita uma exploração correta. De acordo com a técnica do IBAMA, Suelma Silva, a exploração da flora utilizada no Brasil com fins farmacológicos só será permitida se tiver manejo sustentável. Em julho, o IBAMA baixou uma portaria criando o Centro Nacional para a Conservação e Manejo das Plantas, que dão origem aos milhares de remédios fabricados no mundo. Até o final deste encontro, que termina na quinta-feira, o IBAMA e a Embrapa vão firmar um convênio para garantir a preservação e o correto manejo dessas plantas. De Brasília, Cristina Guimarães. Agora em Brasília são 7h23. No próximo bloco, você vai saber a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Nós voltamos em um instante, já já. A pequena Buritizal, no interior paulista, projeta todos os seus sonhos de crescimento no time de futebol da cidade, o Esperança Futebol Clube. O Excentrefota Artico é o craque do time que enche de orgulho os conterrâneos. Ambicioso, ele desafia um time da capital para uma disputa. E aí, para saber a história toda do Esperança Futebol Clube, é só ler o livro do escritor Orígenes Lessa. O livro faz parte da biblioteca da escola. Um acervo de 132 obras, já entregue pelo MEC a 56 mil escolas públicas. É tempo de leitura. E a biblioteca da escola também pode ser usada pela comunidade. Pergunte à direção da escola o horário em que a biblioteca fica aberta ao público. A professora leu um livro para a gente. Foi tão legal que eu contei pra minha mãe. A minha mãe leu então pra minha irmã, que tão contente. Pra minha prima foi mostrar. Entre você também nessa onda e vamos fazer do Brasil um país de leitores. Durante toda esta semana, as escolas do Brasil inteiro realizam atividades especiais para incentivar o hábito da leitura em seus alunos. Participe das atividades na escola do seu filho ou na escola do bairro. E aproveite qualquer tempo livre para mergulhar naquele livro que você sempre quis ler. Quem lê mais, sabe mais. A voz do Brasil, Rádio Brás. E agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Tempo parcialmente nublado em toda a região sul, a temperatura mínima é de 4 e a máxima 27 graus. No sudeste, chove pela manhã no litoral do Rio de Janeiro e São Paulo. Chuvas isoladas no Espírito Santo e Minas Gerais. Mínima de 8 e máxima de 34 graus. No centro-oeste, nebulosidade variável com pancadas de chuva no Mato Grosso e Goiás. Tempo nublado no Mato Grosso do Sul.
As temperaturas estarão variando no centro-oeste entre 16 e 38 graus. No norte, céu nublado com pancadas de chuva no Acre, Amazonas e Roraima. Nebulosidade variável no Pará e Rondônia. O sol aparece no Tocantins, mínima 18, máxima 37 graus. E no Nordeste, tempo nublado com chuvas isoladas na Bahia. O sol aparece nos outros estados, mínima para o Nordeste 16, máxima 35 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília são 7 horas 25 minutos. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Boa noite e até amanhã. É isso aí, boa noite para você e não esqueça, amanhã às 7 em ponto nós voltamos. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, acompanhou hoje pela televisão a onda de atentados terroristas ocorrida durante a manhã contra edifícios norte-americanos em Nova York e em Washington. O ministro Marco Aurélio ficou perplexo com os ataques e afirmou que a maior consequência do crime de terrorismo é a morte de inocentes. Justamente por isso, porque é uma surpresa, né? O terrorismo, ele é praticado sem ninguém perceber, né, o momento em que o será. E alcança inocentes, alcança pessoas que não estão envolvidas, né, em qualquer disputa ideológica, né, em qualquer disputa política. O ministro Marco Aurélio ressaltou ainda a gravidade da situação, que, segundo ele, extrapola os interesses simplesmente americanos. Para o presidente do Supremo, a atitude terrorista é uma monstruosidade com consequências ainda imprevisíveis. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e o Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário de São Paulo ajuizaram no Supremo um mandado de segurança coletivo contra ato do presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Os sindicalistas querem evitar, com o pedido de liminar, que, em função da greve dos servidores, sejam descontados dos salários os dias de paralisação. Em outra ação, um mandado de injunção coletivo, as mesmas entidades querem a elaboração de projeto de lei de revisão salarial da categoria, com aumento de 54,31%, referentes às perdas inflacionárias entre junho de 98 e agosto deste ano. E a Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco também entrou no STF com mandado de segurança coletivo contra o presidente do Tribunal de Justiça Estadual, pedindo a determinação do pagamento do adicional por tempo de serviço quinquênio aos associados da entidade. Segundo os magistrados pernambucanos, a parcela que vem sendo objeto de suspensão é de natureza alimentar, anteriormente paga e de grande relevo para a renda dos associados. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo Costa Leite, compareceu hoje à cerimônia de promulgação da emenda constitucional que regulamenta a utilização das medidas provisórias. A sessão solene do Congresso Nacional para a promulgação da emenda constitucional foi realizada na tarde de hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Defensor da limitação das medidas provisórias, o presidente do STJ insistiu, desde sua posse no cargo, na necessidade de regulamentação da matéria. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, cassou hoje a liminar da 6ª Vara Federal da capital gaúcha, que proibiu a prestação de serviços bancários pelas lotéricas. A decisão refere-se a transações bancárias como depósitos, aplicações financeiras, saques, entrega de talões de cheque e abertura de conta corrente ou poupança. A decisão do desembargador Valdemar Capelletti restabelece os serviços bancários na rede lotérica em todo o país, uma vez que a liminar cassada proibiu os serviços bancários nas loterias não só do Rio Grande do Sul, mas em todos os estados brasileiros. O juiz da Vara de Execuções Criminais, Sebastião Coelho da Silva, prorrogou até o dia 28 deste mês o prazo para a transferência de presos da Polícia Especializada e das delegacias de Brasília. A decisão foi tomada a pedido da Promotoria de Execuções Criminais e do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que informou que dentro de 20 dias deverá ser entregue um novo pavilhão no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, com capacidade para abrigar até 360 presos. O juiz ressaltou que o número de vagas não é suficiente para resolver o problema da superlotação e decidiu realizar um mutirão para conceder prisão domiciliar aos presos que hoje cumprem pena em regime semiaberto. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça irão examinar no próximo dia 25 de setembro o anteprojeto de lei que prevê a interiorização das varas da Justiça Federal.
A proposta estabelece a criação de 181 novas varas, a maioria em municípios que não possuem órgãos judiciais especializados na solução de processos no âmbito federal. Uma vez aprovada, a proposta será remetida à apreciação do Congresso Nacional, inicialmente na Câmara dos Deputados. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em Brasília, recebeu novo certificado ISO 9002 pela qualidade alcançada em seu sistema de informações processuais. Esta é a segunda vez que o tribunal recebe a certificação. A primeira foi há 3 anos. O prazo para inscrições no Prêmio Justiça Federal de Imprensa Barbosa Lima Sobrinho, que terminaria hoje, foi prorrogado para o próximo dia 10 de novembro. O motivo da prorrogação foi o grande número de telefonemas que a organização do prêmio recebeu na última semana, sempre no sentido de ampliar o prazo para que os jornalistas pudessem pesquisar nos arquivos matérias com possibilidade de concorrer. O regulamento completo do concurso encontra-se no site do Conselho da Justiça Federal na internet www.cjf.gov.br. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Ministro Marco Aurélio condena atentado terroristas nos Estados Unidos. Presidente do STJ acompanha a promulgação da lei que limita a reedição de medidas provisórias. TRF Gaúcho restabelece serviços bancários em lotéricas. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Senado condena atentado aos Estados Unidos e presta solidariedade aos Com reedição de medidas provisórias. A partir de agora, as medidas provisórias passam a valer por 60 dias e podem ser prorrogadas uma única vez pelo mesmo período. Conselho de Ética recebe amanhã relatório sobre Jader Barbalho. O Senado aprovou um voto de solidariedade aos Estados Unidos pelos atentados terroristas de hoje. Com aviões sequestrados, os terroristas fizeram ataques suicidas ao edifício World Trade Center, em Nova York, e o Pentágono, em Washington. Estima-se que podem chegar a mais de 10 mil mortes só em Nova York. O voto de solidariedade foi proposto pelos senadores Ademir Andrade e Lúcio Alcântara. Segundo Ademir Andrade, os atentados de hoje vão dar um rumo diferente à política mundial. E tem que ter uma posição de busca, de encontro de um caminho, ainda que esse caminho seja interferência ou ação em países que não respeitam sequer a liberdade de culto do seu povo. Já o senador Lúcio Alcântara acha que nada justifica os atentados, nem mesmo questões políticas. Não há argumento de nenhuma espécie que possa apoiar atitudes dessa natureza. O presidente interino do Senado, Edson Lobão, teme a possibilidade de vingança dos Estados Unidos. Ele acha que isso poderia afetar toda a humanidade. Desde logo, os nossos pêsames, as lamentações profundas do povo brasileiro ao que está acontecendo nos Estados Unidos. O povo americano não merece isto. O povo de nenhuma nação merece uma situação dessa natureza. Os ataques aos Estados Unidos foram condenados pelos senadores. Eles acham que agora deve haver um esforço internacional para diminuir a violência no mundo. A reportagem é de José Carlos Sigmaringa. O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, diz que está preocupado com o risco que a reação americana possa causar à paz mundial. O senador Antero Paz de Barros, do PSDB de Mato Grosso, espera que o mundo aposte na diplomacia para superar este momento e impedir a guerra. Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, o atentado mostra que os líderes mundiais estão sendo incompetentes para assegurar a paz. O líder do PMDB, Renan Calheiros, sustenta que a hora é de apresentar solidariedade ao povo americano e pedir a Deus que os Estados Unidos não partam para a retaliação, colocando em risco a humanidade. O senador José Sarney, ex-presidente da República, avalia que o atentado vai determinar uma nova etapa na política internacional. Ele confia no bom senso das lideranças americanas para não reagir com violência ao atentado. Sarney espera que haja um esforço mundial para combater o terrorismo. O que tem que haver é uma política geral para evitar que fatos dessa natureza ocorram em qualquer lugar do mundo. Nesse momento é a gente dar solidariedade total aos americanos e desejar que o mundo possa ser mais solidário e menos violento. O senador Carlos Wilson, primeiro secretário do Senado, diz que está chocado com o atentado.
Para ele, o ato terrorista era previsível, em função do envolvimento dos Estados Unidos em diversas guerras ao redor do mundo. Os Estados Unidos, como o país mais poderoso do mundo, no lugar de buscar ser o ponto convergente no que se refere à paz, passou também a ter uma posição intransigente, uma posição assim mais dura em relação à paz, principalmente depois da posse do presidente Bush. Então chegou nesse episódio lamentável, uma coisa chocante. Para o senador Ney Suassuna, os atentados de hoje quebraram o mito da segurança americana. O maior dano, além do físico, de tudo isso mais, é o moral americano. Agora, os Estados Unidos se conscientizaram de que a segurança deles era apenas ficção. Já o líder do PFL, senador Hugo Napoleão, alertou para as graves repercussões do ataque. Naturalmente, as consequências graves, uma vez que foi justamente o centro de comércio internacional abalado, sem se falar no mais grave, que foram as perdas humanas de pessoas inocentes. E o líder do bloco de oposição, o senador José Eduardo Dutra, avalia que os atentados reforçam a tese de urgência por soluções pacíficas. Eu acho que é uma demonstração de que as autoridades do mundo têm que encontrar um caminho para a solução pacífica dos seus conflitos, porque qualquer conflito hoje pode se transformar em um estopim de repercussões maiores. Eu espero que isso não aconteça. O líder do governo, o senador Romero Jucá, informou que o presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniu hoje à tarde com o Conselho de Defesa Nacional para discutir o sistema de segurança interno do país. Segundo Jucá, os atentados contra os Estados Unidos serviram de alerta para que os países do mundo inteiro revejam seus sistemas de defesa. Sem dúvida nenhuma, outros países do mundo estão fazendo a mesma coisa, para que possam se organizar e, mais do que isso, se unir numa cruzada mundial contra o terrorismo. O Congresso Nacional espera por um fim ao uso excessivo de medidas provisórias. É que hoje à tarde foi promulgada a emenda constitucional que limita as edições dessas medidas, como informa o repórter Rômulo Mazzoccanti. A partir de agora, as medidas provisórias passam a valer por 60 dias e podem ser prorrogadas uma única vez pelo mesmo período. Se não forem votadas em 45 dias a partir da edição, trancam a pauta da casa onde estiverem, Câmara ou Senado, e nada mais poderá ser votado. E se não forem aprovadas em 120 dias, perdem a validade. Pelo texto, o governo não poderá editar medidas para regulamentar artigos da Constituição que tenham sido modificados de janeiro de 95 até hoje. Também não poderão ser objeto de MPs assuntos como orçamento, organização do Poder Judiciário, direito penal, confisco de bens e poupança ou matérias político-eleitorais. O presidente interino do Senado, Edson Lobão, explica que, com a mudança, o Poder Executivo não pode mais criar leis como fazia e o Congresso fica fortalecido. Volta a ter o fortalecimento que jamais deveria ter perdido, sem tirar do governo a agilidade na formulação de leis urgentes. Nós temos dois poderes legislando, o poder legislativo e o poder executivo, na verdade, na prática. Edson Lobão também afirmou que a emenda vai diminuir a edição e reedição de medidas provisórias. As restrições temáticas na forma dos limites materiais explícitos constantes da nova redação, dada ao parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal, deverão ocasionar um sensível decréscimo quantitativo na edição de medidas provisórias. Em instantes, Conselho de Ética recebe relatório sobre Jader Barbalho amanhã. As emissoras de rádio já podem retransmitir a programação da Rádio Senado pela internet. As informações técnicas estão no novo site da Rádio Senado, senado.gov.br/rádio. Em caso de dúvida, é só ligar para o telefone 61-311-1285. Repetindo, 61-311-1285. Rádio Senado na internet, senado.gov.br/rádio. O relatório sobre as denúncias contra o senador Jader Barbalho só será entregue ao Conselho de Ética amanhã. O repórter Bruno Lourenço explica por quê. O Conselho de Ética deveria se reunir no final da tarde desta terça-feira para a leitura do relatório.
Mas o senador João Alberto, um dos 3 integrantes da comissão formada para investigar preliminarmente a conduta de Jader, pediu o adiamento da reunião. O pedido foi atendido por Tume Jefferson Pérez. João Alberto alegou que só tomou conhecimento do relatório hoje de manhã. Mas mesmo antes de ler o documento, João Alberto já anunciava que iria se opor à abertura de processo contra Jader. Nós não temos prova ainda de nada, cabal. Para abrir processo nós não temos nenhum indício. Agora, que aprofunde as investigações. O relatório pedirá a abertura de processo contra o senador Jader Barbalho por quebra de decoro parlamentar. A leitura será feita na quarta-feira ao meio-dia. A votação, entretanto, deverá ser adiada, já que poderá ser concedido um prazo de 1 a 5 dias úteis para que os demais senadores do Conselho possam estudar o relatório. O senador Geraldo Cândido e a senadora Heloísa Helena lamentaram a morte do prefeito de Campinas, Toninho do PT, que foi assassinado. Heloísa Helena leu nota em que o Partido dos Trabalhadores pede a apuração do assassinato e punição para os culpados. O brasileiro já pode obter informações sobre as dívidas da União, estados, municípios e Distrito Federal pela internet. Elas estão disponíveis na página da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, lançada hoje. O endereço é www.senado.gov.br/web/comissões/CAI. O presidente da comissão, senador Lúcio Alcântara, destaca a importância desta página na internet. Com isso, o que a gente quer é oferecer informações ao cidadão comum, ao cidadão que não é uma pessoa que faça parte desse sistema econômico-financeiro, mas que quer se inteirar das coisas. É uma forma mais acessível ao cidadão comum. Repetindo, o endereço eletrônico da Comissão de Assuntos Econômicos é www.senado.gov.br/web/comissões/CAI. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Novas regras para a edição de medidas provisórias. Deputados repudiam atentado aos americanos. Incentivo ao primeiro emprego. O Congresso Nacional promulgou hoje a emenda constitucional que limita a edição de medidas provisórias. O presidente em exercício do Congresso, Efraim Moraes, afirmou que a emenda fortalece a democracia e faz com que os parlamentares assumam sua parcela de responsabilidade nas decisões governamentais. Efraim Moraes explicou ainda que, com as novas regras, as medidas provisórias poderão ser reeditadas apenas uma vez e o Congresso Nacional terá até 45 dias para deliberar sobre a matéria, sob o risco de bloquear a pauta de votações. Olha, a emenda modifica as relações entre o Legislativo e o Governo Federal e restaura as prerrogativas legislativas do Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, acaba com a omissão que atingia a imagem do Parlamento, abalada pela demora em decidir pela aprovação ou rejeição das medidas provisórias, que acabavam sendo reeditadas pelo Executivo. Eu entendo que há um ganho em todos os poderes, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e maior responsabilidade para o Poder Legislativo em daqui para frente também decidir pelo destino do país. Já o presidente da Câmara, Aécio Neves, afirmou que a limitação da edição de medidas provisórias resgata a prerrogativa do Congresso de legislar e restabelece o equilíbrio entre os 3 poderes. A aprovação de um texto duradouro e de qualidade, segundo Aécio Neves, somente foi possível com entendimento entre as lideranças partidárias da Câmara e do Senado e a compreensão do Poder Executivo. Ieda Cruzius, do PSDB gaúcho, afirmou que a limitação sobre o uso de medidas provisórias abre um novo tempo para a democracia brasileira e dá nova mostra de que o presidente Aécio Neves está empenhado em cumprir suas promessas de campanha. Lembrando a importância das MPs para a reestruturação do país e para a estabilidade da economia, Cruzius afirmou que o Congresso Nacional agora vive um novo tempo de valorização de seu trabalho e de compromisso com a governabilidade. Deputados repudiam atentado aos americanos. Em nome da Câmara, o presidente Aécio Neves lamentou os atos de terrorismo ocorridos em Washington e Nova York, nos Estados Unidos. Aécio Neves lembrou que os ataques atingem as pessoas inocentes e desarmadas
e afirmou que cabe aos dirigentes mundiais promover a tolerância que levará à paz. Também o presidente em exercício do Congresso, Efraim Moraes, manifestou sua solidariedade às famílias das vítimas dos atentados terroristas nos Estados Unidos. Efraim Moraes condenou a escalada da violência em todo o mundo e pediu que os governantes busquem o entendimento, evitando atitudes insensatas. Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, condenou o atentado contra os americanos e afirmou que os cidadãos do mundo estão preocupados com os possíveis desdobramentos da tragédia. Chico Rodrigues espera que os líderes mundiais possam chegar a um acordo e unidos definam medidas de proteção a seus povos. Incentivo ao primeiro emprego. Paulo Otávio, do PFL do Distrito Federal, defendeu o projeto de sua autoria que prevê a dedução em dobro no imposto de renda das despesas com encargos sociais e formação de empregados no caso do primeiro registro em carteira. Paulo Otávio pretende, com sua iniciativa, estimular a abertura de vagas ao jovem que ingressa no mercado de trabalho. Clementino Coelho, do PPS pernambucano, elogiou o artigo da economista Helena Landau, em que propõe que as estatais de energia elétrica adotem critérios eficientes de gestão, seguindo parâmetros da iniciativa privada. Clementino recorda que no estado americano do Tennessee, uma das maiores empresas estatais de energia continua sob controle do governo, mas utiliza padrões de eficiência de empresa privada. Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, acredita que a democracia na América Latina passa por um perigoso questionamento, resultante da falta de atendimento das necessidades sociais desde a inserção dos países da região no modelo globalizado. Um exemplo, na opinião de Chico Rodrigues, é a privatização em massa de serviços públicos, que não trouxe o paraíso apregoado pelos seus defensores, mas, ao contrário, enfraqueceu o poder do cidadão. Nilson Mourão, do PT do Acre, divulgou um estudo de pesquisadores do IPEA que aponta que 34% da população brasileira é constituída de pobres. Ao todo, são 53 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza, sendo que deste total, 22 milhões são indigentes, informou Nilson Mourão. Coriolano Salles, do PMDB baiano, pediu ao governo que reveja a medida provisória que regula o sistema financeiro de habitação. Na opinião de Coriolano, a MP inviabiliza a aquisição da casa própria pela classe média, que não tem condições de arcar com as prestações com a aplicação de juros do mercado financeiro. José Antônio Almeida, do PSB do Maranhão, também condenou a medida provisória do governo que suprime as regras do sistema financeiro da habitação e elimina a equivalência salarial. José Antônio também criticou a MP que restringe o direito ao recurso de revista junto ao Tribunal Superior do Trabalho por deixar a critério do TST as matérias que serão julgadas. Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação de projeto de sua autoria que determina o reajuste do valor da aposentadoria dos ferroviários, obedecendo o percentual concedido aos servidores da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Carlos Santana lamenta que os ferroviários aposentados estejam há quase 5 anos sem aumento, cobrando do Poder Executivo a definição de uma política salarial para a categoria. Pedro Celso, do PT do Distrito Federal, afirmou que a proposta orçamentária para 2002 indica o comprometimento do governo com o capital financeiro e o FMI, pois mantém a atual política econômica e trata com insensibilidade a questão social. Pedro Celso defendeu ainda o orçamento impositivo e o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, evitando que algumas rubricas não tenham suas verbas liberadas, como ocorreu esse ano com a recuperação e construção de rodovias. Agricultura. Limites no Código Florestal afetam a agricultura em Rondônia. Marinha Raup, do PMDB, salientou as dificuldades por que passam os pequenos agricultores de Rondônia, em razão da MP sobre o Código Florestal e da falta de uma política agrícola. Para Marinha Raup, o Código Florestal é inconstitucional, não respeita o zoneamento econômico e ecológico e inviabiliza a agroindústria. Bessá, do PSDB, afirmou que a conclusão das obras da adutora do Oeste, que leva a água do Rio São Francisco até o semiárido, vai trazer novas esperanças para a população que vive na região da Serra do Araripe, entre o Piauí e Pernambuco. Na Serra falta água até mesmo para o consumo humano, lembrou Bessá.
citando como exemplo o município de Marcolândia, no Piauí, onde os 6.800 habitantes dependem dos carros-pipa. João Caldas, do PL, registrou o lançamento do programa Bolsa Alimentação no município de São José da Tapera, em Alagoas, no próximo dia 17, afirmando que a iniciativa vai minimizar a fome na região. João Caldas ainda considerou indispensável o governo federal incluir no orçamento de 2002 recursos para viabilizar a conclusão do Canal do Sertão, garantindo água aos municípios do semiárido nordestino. Gastão Vieira, do PMDB, contestou matéria do jornal Folha de São Paulo, que acusou o governo do Maranhão de investir 85 milhões do fracassado projeto Salambo. Na verdade, disse Gastão Vieira, o projeto é do governo federal, coordenado pelo DENOX, e 80% dos recursos da obra são da União, que utilizou a estrutura do Executivo maranhense apenas para firmar convênios. Paulo Rocha, do PT do Pará, registrou que 14 mil trabalhadores rurais participaram do 7º Grito dos Excluídos em todo o país, defendendo um modelo agrícola voltado para o abastecimento interno e a geração de emprego e renda no campo. Paulo Rocha acusou o governo federal de reduzir os recursos para a agricultura familiar, de acabar com programas de assistência aos assentados e de ignorar mais de 80 mil famílias que estão em acampamentos à espera da reforma agrária. Darcísio Peronde, do PMDB, defendeu o incentivo à produção de leite como alternativa para aumentar a renda familiar dos pequenos agricultores do interior do Rio Grande do Sul. Para incentivar o consumo, Peronde sugeriu ao governo que inclua o leite e seus derivados como alimento permanente na merenda escolar. Comissão inicia amanhã debate sobre igualdade racial. Paulo Paim, do PT Gaúcho, anunciou a instalação amanhã de comissão especial para debater projeto de estímulo à igualdade racial de sua autoria. Paim condena a discriminação sofrida pelos negros no Brasil, defendendo políticas que revertam essa situação, como a reserva de vagas para a comunidade negra nas universidades públicas. Paulo Paim destacou ainda artigo do jornalista Hélio Gaspari, em que são comparados os discursos dos defensores da escravatura e dos que são contra políticas compensatórias para os negros. Segundo Paim, os argumentos de que essas ações são perversas, fúteis ou representam ameaça para a sociedade foram utilizados no passado e persistem nos dias de hoje. O projeto do Centro Nacional de Valorização da Raça Negra, criado pelo deputado Nárcio Rodrigues, do PSDB Mineiro, realiza um trabalho de qualificação que já capacitou apenas em Uberaba 4.250 negros para o mercado de trabalho. A proposta acabou sendo encampada pelo governo federal, segundo Nárcio Rodrigues, através da Fundação Palmares e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, e vai ser estendido a 10 núcleos pelo país. O Centro Nacional de Valorização da Raça Negra iniciou numa experiência no Triângulo Mineiro, em Uberaba. E hoje é um projeto que está ganhando 10 estados da federação, com uma preocupação fundamentada na capacitação profissional como instrumento para a conquista da cidadania do negro, dando a ele a oportunidade de, através da capacitação, competir em condições privilegiadas no mercado de trabalho e também fazer o resgate cultural e esportivo da raça negra. Este ano, o SENEG Nacional vai capacitar 11 mil negros, informou Nárcio Rodrigues. Antônio Cambraia, do PSDB do Ceará, defendeu o projeto de lei de sua autoria que obriga a reserva de 25% das vagas das universidades federais para alunos de 2º grau oriundos de escolas públicas. Com isto, nós estamos dando a possibilidade a esses jovens que, embora com talento, com inteligência, mas infelizmente em função do nível do ensino do 2º grau na escola pública, eles não têm condição de competir no vestibular para as universidades públicas federais e acabam indo para as universidades particulares e aí não podem pagar e deixam a escola, essa evasão, e fica marginalizado no que diz respeito ao ingresso no ensino superior.
Edson Andrino, do PMDB de Santa Catarina, condenou a proposta de privatização de 25% dos leitos e da terceirização de serviços nos hospitais universitários. Andrino lembrou que os hospitais universitários atendem a população mais carente e que, para garantir a continuidade dos serviços, deveriam haver investimentos em infraestrutura e reajuste nos salários dos médicos e funcionários. Clementino Coelho, do PPS pernambucano, agradeceu ao governo federal pelo envio ao Congresso do projeto que autoriza a criação da Universidade Federal de Petrolina. Clementino lembrou que nos últimos 3 anos o governo federal vem liberando verbas para a capacitação de professores. Edinho Bez, do PMDB catarinense, ressaltou os avanços do país na área de educação, com a universalização do acesso ao ensino fundamental e a expansão dos cursos de nível médio, além do aumento do número de matrículas na educação infantil para 570 mil. Freire Júnior, do PMDB, lamentou a morte de 9 estudantes de pedagogia em acidente de trânsito quando iam da cidade de Arraias, em Tocantins, para Campos Belos, no estado de Goiás. Freire Júnior disse que o acidente é resultado da irresponsabilidade do prefeito de Arraias, Joaquim Balduino, que rompeu o contrato que garantia transporte gratuito e seguro aos estudantes. CPI das obras inacabadas. Damião Feliciano, do PMDB paraibano, afirmou que o dinheiro público desviado em diversas obras inacabadas ou mal feitas poderia ter sido aplicado na área social. Como presidente da CPI das obras inacabadas, Damião Feliciano explicou que maior parte dos desvios ocorre devido às falhas na licitação, que permite aditivos ao contrato, elevando o custo dos serviços e provocando sua paralisação. Damião Feliciano apresentou como exemplos de desperdício do dinheiro do contribuinte a paralisação há 45 anos da construção de um viaduto sobre a BR-070 em Goiás e as obras da sede do Banco Central em Curitiba nunca concluídas. Geraldo Magela, do PT, acusou o governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, de gastar mais de 100 milhões de reais em 30 meses para divulgar obras de sua administração. Se a média de gastos com publicidade permanecer até o final do seu mandato, Roriz terá gasto 180 milhões de reais, ou o equivalente à construção de 3 hospitais, denunciou Magela. Coriolano Salles registrou a realização no último final de semana em Brasília da Convenção Nacional do PMDB, destacando a tranquilidade com que transcorreu o evento. Coriolano elogiou ainda a decisão do partido de ter candidato próprio nas eleições de 2002 e de realizar prévias eleitorais, abrindo espaço para a participação dos filiados nas decisões do PMDB. Temístocles Sampaio, do Piauí, afirmou que a convenção do PMDB realizada neste domingo foi uma demonstração de bom senso, equilíbrio e amadurecimento político. Temístocles parabenizou o deputado Michel Temer, que foi eleito presidente do partido, e reafirmou o compromisso dos PMDBistas com a democracia. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, congratulou-se com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, por sua vitória na convenção do partido. Edinho Bez considerou que venceu o candidato mais preparado e registrou a decisão do PMDB de ter candidato próprio à eleição presidencial no ano que vem. Doutor Hélio, do PDT de São Paulo, ao lamentar o assassinato do prefeito de Campinas, Antônio Costa Santos, denunciou a insegurança no município e a falta de apoio do governo do estado, pois a cidade tem elevados índices de criminalidade e violência. Campinas hoje encontra-se em estado de sítio declarado. Não se tem mais nenhuma condição de segurança. A insegurança ela é total. Atingiu a pessoa simbólica do senhor prefeito da cidade, que é a maior autoridade da cidade. Uma pessoa no plano como cidadão, um professor emérito, um cidadão da maior respeitabilidade e como político uma grande esperança política para esse país. Tem tido uma administração voltada principalmente para as questões sociais e por ironia do destino. Um homem que luta por uma condição de paz é abatido por uma violência dessa forma. Paz Landim, do PFL do Piauí, registrou saudação do presidente Fernando Henrique ao primeiro-ministro de Portugal, Antônio Guterres, enaltecendo as excelentes relações entre os dois países. Paz Landim destacou ainda a saída do Brasil do embaixador português Francisco José Lasso Knopfli, responsável pelo aprofundamento do intercâmbio entre as duas nações. José Linhares, do PPB do Ceará, registrou 119 anos de nascimento de Dom José Tupinambá da Frota, destacando as obras sociais do religioso, entre elas a criação da Santa Casa de Sobral. Responsável por diversas conquistas para a região, como a construção de 3 escolas, Dom Tupinambá, enfatizou José Linhares, ainda hoje serve de exemplo pela dedicação e pela fé.
Coriolano Salles, do PMDB baiano, saudou o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil pelo lançamento em Brasília da campanha intitulada Década para Superar a Violência. A campanha, segundo Coriolano Salles, que vai promover ações educativas nas áreas da política, economia e religião, visando superar a criminalidade que angustia os brasileiros. Asdrubal Bentes, do PMDB do Pará, registrou a festa realizada na cidade de Tucuruí pelos 50 anos do Ferroviário Atlético Clube, comemorados no dia 1º de setembro. Asdrubal Bentes lembrou que o clube é referencial cultural e de lazer para toda a cidade, tendo sobrevivido mesmo após a desativação da ferrovia na região. Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, parabenizou o município de Descalvado, que completa 169 anos de existência. Nelson Marqueselli elogiou as obras da Prefeitura nas áreas de educação infantil, registrando que hoje não existem crianças sem matrícula no município. Elias Murad, do PSDB de Minas Gerais, justificou sua proposta de criar novos fusos horários no Brasil, de acordo com as regiões, e que pretende acabar com os horários especiais. A lei que regulamenta esses fusos horários até hoje é de 1917. Evidentemente, nós já tivemos, inclusive, novos estados criados, né? E tivemos nova divisão do Brasil. Então, eles estão obsoletos, ultrapassados. Então, o primeiro motivo é este: estabelecer 4 novos fusos horários, de acordo com o meridiano de Greenwich, e variando, então, as horas nessas diversas regiões. Um mais no norte do país, outro em relação mais ao nordeste, outro em relação ao centro-oeste ou sudeste e um quarto em relação ao sul. Mas permanentemente. E aí também nós colocamos no projeto que fica proibida a instalação de qualquer horário especial. Quer dizer, isso acaba com o chamado horário de verão. A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite. Rede Nacional de Rádio, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Brasil, Rádio Nacional FM, Rádio Nacional da Amazônia. Emissoras Rádio Brás, ligando o Brasil e o mundo nas ondas do rádio.